jovem que vivia triste, que vivia se lamentando, que vivia indignada com tudo que lhe acontecia. Não gostava de nada, não respeitava ninguém. Ela tinha um carinho pequeno, um carinho singular pelo seu namorado, um jovem apaixonado por ela. O motivo de tanto rancor que ela carregava dentro de si, de tanta tristeza que ela carregava dentro de seu interior, era porque ela era cega. Isso a deixava triste, lamentando os seus dias por não poder enxergar. Isso a afastava de tantas e tantas pessoas, e o seu namorado sempre estava ao lado dela, para todos que fossem os momentos de alegria, e principalmente os momentos de tristeza e de ódio que ela carregava dentro de si. Um dia, aquele jovem casal caminhando pela rua da cidade onde eles viviam, numa cidadezinha pequena do interior, falando sobre suas vontades, sobre seus desejos, sobre seus sonhos, ele ouvindo ela ouvindo ele muito pouco. Foi aí que então aquela jovem disse para o seu apaixonado namorado que o maior sonho da vida dela era um dia poder enxergar, e que se um dia ela tivesse essa chance de poder ver, ela se casaria com o seu namorado. Talvez algo impossível ia acontecer, por isso a proposta que ela fez. Os dias passaram, então o grande centro cirúrgico fez uma ligação para aquela jovem cega, dizendo que existia a possibilidade de fazer uma cirurgia, um transplante de córneas, de olhos, e que se fosse a vontade dela, essa cirurgia poderia ser marcada. Ela não pensou duas vezes e marcou então essa tão sonhada cirurgia. Foi até o hospital e rapidamente a cirurgia foi feita e com muito sucesso. Em menos de uma semana em recuperação e com os olhos implantados em seu rosto, em seu semblante, então aquela jovem rancorosa pôde realizar o seu sonho, o maior sonho da vida dela, que era poder enxergar. Estava ela irradiante de felicidade, feliz da vida, pois o sonho tinha se realizado. O seu namorado foi fazer uma visita até ela naquele leito hospitalar, tocando a mão dele até chegar próximo dela, segurando firme nas mãos da sua eterna namorada e apaixonante. Foi aí que ele falou para ela: meu amor, único e verdadeiro amor, agora que você realizou o seu sonho, agora que você pôde enxergar, vamos marcar nosso casamento, vamos nos casar. Estranhamente aquela jovem olhou para ele e disse: não, eu não vou me casar com você, eu não posso me casar com você. O motivo é porque você é cego. Aquele jovem foi deixando aquele leito hospitalar triste, com o coração partido, com uma grande tristeza em seu coração, e ao abrir a porta disse para ela: tudo bem, não precisa se casar comigo, mas eu apenas lhe peço uma coisa: cuide bem dos meus olhos, dos olhos que eu doei para você, porque eles eram tudo para mim. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar, eu não me canso de te olhar. Sobre essa falsa ilusão, onde esse sentimento existe, mas às vezes existe de um lado só. E a gente vê tantas e tantas coisas acontecendo, tantas e tantas desgraças, tantos e tantos atentados acontecendo por esse mundo afora, e a gente tem percebido que falta um sentimento, e esse sentimento é amor. Somente por amor a gente foi amor. Nessa noite especialmente eu peço licença a todos vocês para poder falar de amor, pois esse sentimento é um sentimento mágico, é um sentimento inigualável, o único capaz de mudar uma estrutura, o único capaz de fazer fortificar dentro de nosso íntimo algo que renasça e que faça com toda certeza a gente alcançar os nossos sonhos e buscar os nossos objetivos.
Mas quando se trata de amor, muitas vezes existe um egoísmo, pois o amor, muitas vezes dentro de um lar, dentro de um relacionamento, esse amor é vivido por uma única pessoa. Independente seja dentro do lar, do ambiente entre esposa e marido, ou entre pai e filho, filho e mãe, é necessário que haja essa intensidade, que haja esse compartilhamento mútuo desse relacionamento, desse sentimento, pois de nada adianta um se dedicar ao outro e o outro não se dedicar a outra pessoa. Para que esse relacionamento seja forte e que seja realmente abençoado por Deus, é necessário que os dois corações batam juntos. Isso é Santo Cristo. E o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um momento romântico agora nesse rodeio aqui, porque eu acho que é hora de homem desejar a mulher uma boa noite de festa. Se você nunca disse para sua namorada, para sua esposa, ou você, namorada, nunca disse para o seu namorado ou para o seu esposo que você o ama, chegou a hora, tá bom? E é por isso que eu quero convidar todos vocês para que os namorados dêem um beijo. Pode apagar a luz, abaixa a iluminada aqui da arena, abaixa a iluminada. Quem é o seguidor? Quem é o seguidor? O camarada tem comigo, camarada, quem é o seguidor? Vamos ver os pessoal que querem beijar na boca agora. Vamos beijar na boca agora, vamos beijar na boca. O do boné branco ali, o do boné branco, com a mulher de branco, ele beija na boca, vai. O do boné branco, o do boné branco, o do boné branco.
O beijo da boca, vai, beija! Aê! Vem, ali, parou. A loira com o rapaz com um copo de cachaça na mão ali. Aê! Vão beijando. Vão passando. Parou! A loira que tá com a máquina fotográfica ali, com o namorado atrás, ali, isso. Pode beijar na boca, isso, pode beijar, dá um beijo. Um beijo. Isso não é o namorado daí. Foi aquele... Um gato